Ouviremos agora a exposição da palavra do Senhor, o livro do profeta Ezequiel, texto da pregação desta manhã, capítulo 7, os versículos 25 a 27. Nós faremos a leitura do versículo 10 ao 24. Ezequiel capítulo 7, versículo 10. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se algum deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo, eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Agora, o texto da pregação desta manhã, os versículos finais do capítulo 7, versículo 25 a 27. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho, lhes farei, com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Até aí, leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, buscando a bênção do Senhor também para este momento. Ó Deus bendito, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. E rogamos Tua bênção.
Pedimos que o Senhor dê graça ao que fala, para que o faça com integridade e fidelidade, no temor do Senhor e para a glória do Senhor. Dá a sabedoria que ele precisa, intrepidez no Espírito Santo, que possamos aprender mais sobre a tua vontade, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e contemplar a tua glória que nos é apresentada no texto que acabamos de ler. Dá a todos nós o coração receptivo, o ouvido atento e o desejo sincero de conformar as nossas vidas à tua vontade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, será que vocês já observaram que existe uma profunda tendência, uma tendência universal no coração humano de acreditar que o perigo sempre vai poupar aqueles que não querem enfrentá-lo? O que os homens fazem é fugir das consequências do pecado e fazem isso com a mesma habilidade com que fogem da convicção que o pecado gera. E quando finalmente o juízo de Deus bate à porta, o homem não busca a Deus. Ele busca uma saída. E é exatamente esse quadro que Ezequiel pinta nos versículos 25 a 27 do capítulo 7. Lembrem-se, nós temos aqui um oráculo, uma mensagem, uma proclamação de juízo do Senhor contra a cidade de Jerusalém. Esse oráculo começou com as palavras: o fim vem. Isso foi repetido várias vezes em nosso texto. E ao longo do capítulo, vemos como Deus foi destruindo, um a um, os ídolos nos quais os moradores de Jerusalém queriam se agarrar, nos quais haviam depositado a sua confiança. E vemos principalmente duas coisas que foram até tema de 2 sermões: a confiança nas riquezas e a confiança numa religião nominal. Agora, nos versículos finais, o Senhor desfere um golpe devastador. A paz é retirada, a palavra é retirada e os líderes não têm mais nada a oferecer. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: quando Deus para de falar, a pior das punições. Esse é o tema da pregação: quando Deus para de falar, a pior das punições. E veremos 2 pontos. O primeiro está no versículo 25 e parte do 26. O coração que não quer ouvir, a busca por uma paz que é fútil. E o segundo é o Deus que não quer falar, o silêncio de Deus, o colapso das instituições. Versículo 26b e 27. Então, em primeiro lugar, vamos voltar a nossa atenção para o versículo 25 e o início do 26, o primeiro ponto: o coração que não quer ouvir, a busca fútil pela paz. Olha o versículo 25. Ele abre com uma declaração breve, mas que tem grande peso. É um anúncio, uma proclamação. Vem a destruição. O tom dessas palavras é um tom de urgência. Não é aqui um tipo de ameaça ainda distante. É, de fato, o veredito pronunciado. É uma sentença que já está em execução. Então, a ideia não é que o juízo vai chegar, mas que o juízo chegou. E aqui, então, precisamos lembrar que durante décadas, o povo de Judá, os moradores de Jerusalém haviam ouvido os profetas verdadeiros enviados da parte do Senhor, que os alertaram sobre esse momento. Alertaram sobre as consequências dos pecados nos quais eles estavam vivendo. Homens como Isaías, como Jeremias,
e depois agora o profeta Ezequiel. Mas qual foi a reação daquelas pessoas? Eles não quiseram ouvir esses homens, eles preferiram a companhia dos falsos profetas, que embriagavam as pessoas com promessas de paz e prosperidade. Ouçam o que encontramos sobre isso, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, que está lá bem na época de Ezequiel também. No capítulo 6, versículo 14, sobre os falsos profetas, diz o Senhor: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Isso é a característica dos falsos profetas, apresentar promessas vazias de paz e prosperidade, mentindo. Agora, o silêncio dos falsos profetas diante do juízo que chegou era ensurdecedor. De fato, a destruição havia chegado e com ela houve uma exposição de toda a ilusão. Todas aquelas promessas se tornaram claramente ilusórias. E ao ouvir isso, devemos então atentar para o fato de que o pecado possui uma característica cruel, a saber, o pecado anestesia o coração quando ele deveria estar disparando alarmes graves e chamando a atenção. Podemos ilustrar isso da seguinte forma, crianças. Imagine que alguém, no desejo de matar outra pessoa, desse a ele um copo com veneno. Só que ele não jogou o veneno puro, ele colocou uma coisa bem gostosa, bem deliciosa nesse copo. Então a pessoa tomou aquele copo que tinha um suco muito gostoso, um refrigerante, alguma coisa assim, bem delicioso, e tomou com alegria. E então, essa pessoa, de repente, começa a sentir algumas dores. Mas o mesmo veneno que está causando a dor começa também a causar, em seguida, anestesia. E então a pessoa tem por alguns segundos a sensação: opa, tem alguma coisa errada, estou sentindo dores. Mas em seguida ela diz: não, já passou. Está tudo bem. Eu acho até que eu estou melhorando do que eu estava sentindo agora há pouco. E ela começa a sentir muito bem, seu corpo até uma sensação agradável de certa dormência. E ela diz: eu estou sentindo um soninho gostoso. Eu vou dormir. Mas ela fecha os olhos para nunca mais abri-los. O pecado é assim. Quando os ímpios recebem um alívio temporário da disciplina ou do juízo de Deus em suas tribulações, eles interpretam que o silêncio de Deus é um tipo de aprovação. Mas estamos vendo aqui, o silêncio de Deus nem sempre é misericórdia. Às vezes o silêncio é o prelúdio de um juízo ainda maior, como acontece aqui. Então, diante da destruição que se aproxima, o texto está revelando algo a respeito do coração humano, a saber, em vez de se arrepender quando confrontado pela disciplina ou juízo de Deus, o pecador busca uma rota de fuga. Eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Note o verbo, buscarão. Há aqui um esforço ativo, uma procura frenética. Mas vejam, o que essas pessoas estavam buscando não é o próprio Deus, é apenas o alívio do sofrimento. Não é o arrependimento conduzindo a Deus, mas o amor próprio conduzindo ao conforto. A destruição chegou, e a primeira coisa que o coração pecaminoso faz não é cair de joelhos.
mas é olhar em busca de uma saída. Isso é o que podemos chamar de natureza escorregadia do pecador. Me refiro à tendência contínua de criar portas, de criar falsas esperanças, mesmo quando o juízo é iminente e inevitável. Podemos ver um exemplo disso descrito também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículos 18 a 19. O texto, com metáforas, com imagens, aponta para alianças diplomáticas que o povo de Deus buscou em lugar de confiar em Deus. Diz o texto: por isso o Senhor diz aos líderes de Judá: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Este e muitos outros exemplos bíblicos revelam um padrão que se repete. Quando o juízo se aproxima, o coração humano corre para tudo e todos, menos para Deus. E aqui devemos reconhecer que esse padrão do coração humano não ficou enterrado nas areias do deserto da história de Judá. Esse padrão ainda funciona com força total no coração de pessoas aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo em pleno século XXI. Pense no homem diante do colapso do seu casamento, ou do seu negócio, ou da sua saúde. O que muitas pessoas fazem quando elas estão lidando com coisas difíceis e problemáticas? Elas não se voltam para Deus com arrependimento, realmente buscando refúgio em Deus. Muitas delas, em nossos dias, correm para o que podemos chamar de confissão positiva. Tudo está mal. E a pessoa acha que ela dizendo certas palavras, as coisas vão mudar. Então é muito comum em nossa cultura cristã as pessoas dizerem assim: olha, está isso assim, 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 mas vai dar tudo certo. Eu vou superar. Eu vou vencer. E aí, então, elas acrescentam aquilo que para elas é como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus. Elas repetem essas palavras com mantras, como se a intensidade da afirmação pudesse reverter a realidade do juízo. Pense também na pessoa que, sentindo os apertos da providência, corre, por exemplo, para uma campanha espiritual, faz uma oferta maior, acende uma vela, participa de uma vigília. Não porque ama Deus, mas porque deseja barganhar com Ele. Tais pessoas querem a bênção sem o arrependimento, o alívio sem a mudança de direção. Muitos outros exemplos poderiam ser dados de pessoas que buscam a paz onde ela não pode ser encontrada. E os falsos profetas continuam proliferando em nossos dias. Eles são cultivadores de vãs esperanças. Eles distorcem a palavra de Deus para dizer aquilo que o coração carnal quer ouvir. E assim, os falsos profetas embalam com palavras suaves o bebê natimorto da falsa segurança, prometendo paz onde não há. Agora vejam a parte inicial do versículo 26. Deus diz: virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Então, quando essas pessoas estivessem pensando, bom, agora tivemos um alívio, as coisas vão melhorar, a crise passou. Deus diz, não, outra pior ainda virá. E entre as crises visíveis, diz Deus, haverá rumores.
Rumores aqui é o terror psicológico provocado por notícias ruins constantes. Guerras, invasões, crueldades. Pode pensar, por exemplo, sobre essas invasões estrangeiras. Muitas vezes esses homens entravam na cidade e eles matavam qualquer pessoa que cruzasse no seu caminho. Muitas vezes, por pura malignidade, eles diziam, bom, ali está uma mulher grávida, vamos abrir a sua barriga e tirar o seu bebê. Terrível. Imagine você ouvindo essas notícias. Rumores. Esse acúmulo de juízos, de miséria, de rumores, deixa claro, Deus não será zombado, o ímpio não terá paz. Então, crianças, a imagem que podemos pensar para ilustrar isso é de um homem. Pensem, crianças, num homem atravessando um deserto, sem água. E cada duna que ele escala, quando ele está subindo a duna, crianças, o sol em cima, castigando o homem, ele suado, cansado, com sede. Qual é a coisa que ele mais anseia quando ele está chegando ao final dessa duna? É que quando ele chegar ao topo da duna, ele possa olhar do outro lado e encontrar um oásis, palmeiras, água fresca. Então o homem sobe a duna na esperança de que encontrará água logo após subir a esta duna. Mas quando ele chega ao final e não vê nenhuma duna, não vê nenhum oásis, mas apenas areia, a sua sede parece se intensificar. E acreditem, é muito ruim ter sede. Não sei se vocês já experimentaram isso. Eu já. Saí uma vez com amigos, fomos para um lugar onde não tinha água, e tudo que tinha era água barrenta do rio, horrível. Mas foi essa mesmo que eu bebi. Portanto, nós devemos atentar para o fato de que a disciplina de Deus serve, meus amados irmãos, para nos despertar do auto-engano. Então, pense assim, quando a vida aperta, quando a saúde se esvai, quando o casamento complica, quando os filhos decepcionam, muitas vezes a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: como eu faço para sair disso? Queremos sair do problema. Mas talvez devamos mudar a pergunta. Devemos começar a perguntar: será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Será que há algum ídolo na minha vida que precisa ser destruído? A diferença entre a angústia do mundo e o luto do crente é esta. O mundo sofre as consequências e fica correndo de um lado para o outro buscando saída. O crente sofre a consequência e busca o rosto, a face do Senhor. E crianças, vocês saberiam dizer um exemplo bíblico sobre isso? De alguém que foi encontrado em uma situação miserável por ter se distanciado do seu pai. Lembram dessa história? Ele saiu de casa com muitos tesouros. Ele gastou tudo. E no final, lá está aquele jovem, trabalhando, cuidando de porcos. E não há o que comer, e ele tem que comer a própria comida dos porcos. Quando ele chegou a esse triste estado, o que ele fez? Ele não procurou uma saída. Ele não procurou um emprego melhor. Ele fez o que todo crente deve fazer quando percebe que está indo na direção errada. Ele voltou para a casa do Pai. Nós não podemos subornar a Deus. Não podemos mudar as circunstâncias porque repetimos certas frases. E o pecador não pode ter paz se ele busca alívio sem arrependimento. Mas, ainda assim, podemos dizer, há paz. Não há paz para o pecador sem arrependimento.
Mas o Evangelho proclama a paz para o pecador arrependido. A paz profunda, inabalável, eterna, para todo aquele que em Cristo Jesus encontrou refúgio no único lugar onde a ira de Deus já foi completamente satisfeita. Onde o pecador busca a paz e não a encontra, o Evangelho proclama que há uma pessoa que foi fundo e experimentou completamente a ausência de paz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo foi alvo da ira de Deus. Vocês sabem, ele experimentou o silêncio do Pai, o abandono, a ausência da paz, para que todo aquele que nele crê possa desfrutar da eterna aliança de paz. Eis o que nos proclama o Evangelho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz só pode ser encontrada numa pessoa, em Cristo Jesus, o príncipe da paz. Então nunca acredite no coração enganoso que quer dizer que há paz longe de Cristo. Agora devemos considerar o segundo ponto, os versículos 26b a 27. O silêncio de Deus, o colapso de todas as instituições. Olha o versículo 26. Atingimos aqui um clímax. Os homens aterrorizados vão fazer o quê? Estão procurando saída. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, dos anciãos o conselho. É uma declaração sombria. Onde está o terror aqui? Não está em uma tempestade, mas está no silêncio de Deus. E vocês devem perceber a ironia. Durante anos, quando os verdadeiros profetas clamavam o povo com a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles taparam seus ouvidos. E vejam isso claramente, mais uma vez, em Jeremias capítulo 18, versículo 18. Vejam o que as pessoas disseram a respeito de Jeremias. E isso tem muito a ver com o nosso texto. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. De outra forma, estão dizendo, bom, para que precisamos de Jeremias? Há outros profetas, outros sacerdotes e outros conselheiros. Isso não vai falhar, nós temos a palavra. Eles acharam que a palavra era uma garantia automática, irrevogável, um patrimônio que pertencia a eles, independente do modo como eles estavam vivendo. Mas aqui está. Deus está respondendo com as mesmas palavras que essas pessoas pronunciaram contra Jeremias. Pela boca de Ezequiel, ele está dizendo, bom, vocês disseram que não faltaria sacerdote? Vai faltar. Vocês disseram que não faltaria profeta? Vocês não vão ter. Vocês disseram que não faltaria conselheiros? Não vai ter conselheiros. Finalmente, agora, quando eles precisam, quando eles querem ouvir, não há mais nada para ouvir. O texto mostra um colapso instantâneo de 3 instituições que estão relacionadas à revelação de Deus, à palavra de Deus e ao governo de Deus sobre o seu povo. O primeiro, o profeta. O profeta ficou sem visão. Não haveria nenhuma revelação extraordinária. Então, o povo tinha desprezado a palavra profética. Agora, eles estão procurando desesperadamente e o que eles encontram? Apenas silêncio. Não há profetas mais depois de Jeremias em Jerusalém. O sacerdote perdeu a lei. A lei, a Torá, era o ensino, o instrumento para ensinar as questões morais, rituais, teológicas. Esses homens foram infiéis no ensino da lei. Eles corromperam o culto, eles toleraram ídolos e agora eles não têm mais nada a oferecer a essas pessoas.
Mas também tem o ancião. E diz o texto que ele ficou sem conselho. Então, uma sabedoria prática para o governo, para as decisões civis, para a orientação nas crises, tudo desapareceu. Não havia nenhuma estratégia, nenhum plano, nenhuma direção. Ninguém sabe o que fazer. E algo semelhante se encontra na profecia de Amós, cerca de um século antes, capítulo 8, versículos 11 e 12. Vocês devem conhecer esse texto. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Tanto Amós como Ezequiel anunciaram a retirada da revelação de Deus como uma consequência final da quebra da aliança. Então, quando o povo está desprezando repetidas vezes a palavra de Deus, as advertências do Senhor, Deus então envia a punição final. Qual é a punição final, meus irmãos? Não haverá mais a palavra para este povo. Deus os entrega à cegueira espiritual e à ruína. E o versículo 27 amplia o quadro para a esfera civil agora. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Então é um juízo do mais alto até o rei, até o povo. O rei, cuja função é proteger o povo, diz o texto, ele não tem nada a oferecer além de choro e lamento. Então, quando o próprio rei não tem nada além de choro, é um sinal de que o desespero realmente chegou. Os príncipes, ou seja, a liderança intermediária que compartilhava a culpa da apostasia, diz sobre eles que eles vão se vestir de horror. Se vestir de horror é uma metáfora. A roupa normalmente tem duas funções: proteger do frio e cobrir a vergonha. Mas aqui é uma inversão. Em vez da roupa cobrir a vergonha os cobrirá. Então eles serão completamente envergonhados. A roupa dos líderes será a vergonha. E por fim, diz o povo, diz que as mãos do povo vão estar, vejam crianças, tremendo. O que é isso? Que toda a capacidade de agir, de construir, de defender, de trabalhar vai estar paralisada. Eles vão entrar em pânico. E então vem a declaração que fundamenta toda essa sentença. Segundo o seu caminho lhes ferirei, com seus próprios juízos os julgarei. É a retribuição pactual. E Deus não é arbitrário. O castigo corresponde exatamente ao pecado. A palavra juízos aqui, retribuirei conforme os seus juízos, ela tem um uso um pouco peculiar, diferente. Geralmente a palavra juízo significa equidade, retidão. Mas aqui é uma palavra para descrever o pecado, a transgressão, os abusos perversos, as superstições, a iniquidade do povo. Aqui a imagem é de um juiz que condena, por exemplo, alguém que faz documentos falsos e condena essa pessoa, mostrando no tribunal todos os documentos falsos que a pessoa produziu. Então, numa terra cheia de violência, Deus envia a violência dos estrangeiros. Numa nação que entregou o fraco aos poderosos, injustiça, Deus os entregou às mãos de invasores poderosos. E no final a sentença é selada, e saberão que eu sou o Senhor. Eles não quiseram ouvir a palavra de Deus pela aliança, pelas instituições da aliança, o sacerdócio, o profeta e os anciãos, pela palavra, pelo culto, pela obediência. Agora eles conhecem o duro golpe. Deus está falando
silenciando todas as instituições. A soberania que eles ignoraram na prosperidade, agora vão reconhecer na destruição. Agora, meus irmãos, vemos esse quadro. O povo falhou, os líderes falharam. O sacerdócio silenciou, o rei chorou. O quadro é triste e desolador. Mas podemos tirar os olhos dessa desolação e olhar para o Evangelho. O Evangelho nos apresenta perfeitamente o que todas essas instituições não puderam, não conseguiram. Os profetas ficaram sem visão, mas Jesus Cristo é o próprio Verbo de Deus. Ele nos trouxe a palavra de Deus, ele não só trouxe, ele é a palavra de Deus. Onde os profetas se calaram, o Filho de Deus falou com autoridade como ninguém havia falado antes. E a sua palavra não perece, ele mesmo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Também vimos os sacerdotes perderam a lei, macularam o culto, não puderam oferecer expiação verdadeira. Mas olhamos para Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ele não apenas ensinou a lei, ele a cumpriu perfeitamente. E ele se ofereceu como sacrifício e expiação final, definitiva, que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apenas prefiguravam. E agora ele está intercedendo por nós à direita do Pai. E o seu sacerdócio também jamais perece. Vimos, os anciãos ficaram sem conselho. O rei só sabia chorar. Mas Cristo é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai eterno e o Deus, Pai eterno e o Deus forte. Ele está governando a sua igreja, não com a sabedoria humana que é esgotada, mas com o poder inesgotável do Espírito Santo. E mais uma vez devemos dizer, o seu reino não terá fim. Temos um profeta, um sumo sacerdote e um rei que ninguém pode tirar. Amados irmãos, a profecia de Ezequiel nos mostra, então, o quanto nós precisamos de Cristo e de sua palavra. Como ouvimos, o silêncio de Deus é o pior de todos os castigos. Então, não brinque com a graça de Deus. Não trate a palavra de Deus como uma conveniência dominical, como se fosse um passeio, como se você viesse aqui apenas para cumprir uma meta devocional. Quando você vem, ou melhor até, quando você antes de vir está em sua casa e abre sua Bíblia, Deus está falando com você. E quando você vem e você ouve a exposição da palavra de Deus, Deus está falando com você. Você entende que isso é um privilégio? Não é um privilégio porque Elianá está aqui. É um privilégio porque temos a palavra de Deus. Temos um púlpito que não está vazio. Temos pregação que não está nos arrastando para longe de Cristo, mas para Cristo. E você poderia encontrar muitas fraquezas nas pregações, de fato. Mas você não poderá dizer que não se deseja que ela seja bíblica e cristocêntrica. São como os visitantes, às vezes, que vêm aos nossos cultos. Diversas vezes eu tenho ouvido, é um pouco diferente o culto de vocês. Não é exatamente como eu estou acostumado. Eu achei que não é tão animado. Eu achei que não tem tanta coisa assim para os dons pessoais das pessoas. Eles podem dizer um monte de coisas. Mas se você perguntar a eles, foi bíblico? Eles terão que dizer, foi. Tinha a Bíblia do começo ao fim. Cristo estava centrado, esse culto está centrado em Cristo? Sim, eu ouvi sobre Cristo. Então, devemos reconhecer isso como um privilégio. Mas vocês sabem, esse privilégio pode ser retirado.
Também aprendemos aqui que os líderes da igreja, no nosso caso, ministros, presbíteros e diáconos, não estão isentos do escrutínio de Deus. Deus olha, Deus vê. Então, quando é que eles devem ser de fato estimados? Nós não vamos estimar homens por questões simplesmente de apreço. Eu gosto da voz do pastor Elianai. Há muitas vozes bonitas que conduzem ao inferno. Não. Eu gosto da simpatia, da eloquência. Eu gosto do diácono tal, do presbítero tal. Não são razões para respeitarmos esses homens. Eles devem ser estimados quando estão nos conduzindo a Cristo e a sua palavra. Entendem isso? A igreja não é o lugar para idolatrar homens, para preferências baseadas em nosso gosto. Quando encontramos alguém que está nos conduzindo a Cristo, devemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque colocou esse homem para ser um ministro, um presbítero, um diácono na igreja de Cristo. Se eles não são instrumentos que nos conduzem a Cristo, eles são instrumentos mudos. Eles estão em silêncio, ainda que falem. Sem Cristo não há nenhuma palavra de valor. Além disso, devemos pensar em nossa própria responsabilidade como a igreja. Vocês viram? A cidade de Jerusalém. Qual é o nome e o significado da palavra Jerusalém? A cidade da paz. Mas agora diz, nessa cidade da paz não há paz. A Jerusalém terrestre falhou em ser uma cidade da paz. Mas por causa de Cristo há uma outra Jerusalém, a Jerusalém celestial. A igreja fundada sobre a rocha, regida pelo príncipe da paz. E nessa igreja, podemos e devemos dizer, encontramos paz, temos paz. E vocês sabem, a palavra paz no Antigo Testamento, a palavra shalom, não é apenas a ausência de conflito, ela é mais do que isso. Em resumo, ela é a plenitude das bênçãos de Deus derramadas sobre o povo da aliança. Então, quando estamos pensando não só sobre o papel dos líderes, mas também o papel da igreja, devemos lembrar, a igreja deve ser a cidade da paz. O que isso quer dizer? A igreja deve ser o lugar onde nós desfrutamos de paz com Deus e de paz uns com os outros. A igreja não é o lugar para conflitos, para intrigas, para confusões. Todos nós devemos nos submeter ao senhorio do príncipe da paz em nossos relacionamentos. Onde as bênçãos de Deus, a igreja deve ser o lugar onde as bênçãos de Deus são compartilhadas e desfrutadas. Então, amado irmão e irmã, se refugie em Cristo. Viva nele. Ouça sua palavra. Desfrute de sua paz. Amém.